Olá! Quem nunca realizou uma simulação de financiamento de imóvel? Pois é, nesses tipos de simulação, normalmente são apresentadas dois tipos de taxas. Uma taxa chamada de taxa nominal, expressa no período anual, e uma taxa chamada de taxa efetiva. Você sabe a diferença entre elas? Para a gente compreender melhor essa relação, vamos acompanhar um exemplo. Considere que foi realizado um financiamento de um imóvel na seguinte condição: 280 mil foi financiado dando um valor de entrada e financiando, portanto, efetivamente a quantia de 215.716,43. Essa quantia ela foi financiada em 120 meses pelo sistema SAC. Quando a gente faz essa simulação utilizando uma agência bancária, são fornecidas duas taxas para a gente. Uma taxa chamada de taxa nominal, no valor de 9,56% e 90%. E a outra taxa chamada de taxa efetiva. Você sabe me dizer qual a relação entre elas? E o que significa cada uma delas? Pois é, a taxa nominal ela é uma taxa que representa um valor simbólico, pois ela não resulta no ganho real. Essa taxa ela não leva em consideração as capitalizações de juros e, portanto, é considerada também como uma taxa simples. E qual a relação entre a taxa nominal e a taxa efetiva? O mercado ele não trabalha com uma taxa nominal para o cálculo das prestações. Ele sempre leva em consideração uma taxa efetiva. Então, partindo de uma taxa nominal, para a gente transformar em uma taxa efetiva, devemos seguir os seguintes procedimentos. Primeiramente, é necessário transformar essa taxa nominal em uma taxa efetiva no período de capitalização. Fique atento a essa última palavra. Deve ser uma taxa efetiva no período de capitalização. O que isso significa? Se as prestações são pagas mensalmente, então a periodicidade dela é mensal. E, portanto, a taxa efetiva que eu preciso determinar deve ser ao mês. Como nós estamos trabalhando com uma taxa de 9,5690% ao ano, para transformar essa taxa em uma taxa efetiva no período de capitalização, devemos utilizar a regra de 3, por ser considerada uma taxa simples. Fazendo a regra de 3, que nesse caso é a divisão por 12, nós chegamos a uma taxa efetiva de aproximadamente 0,80% ao mês. Então, a taxa de 9,5690 nominal, que não representa o ganho real, ela vai resultar em um ganho efetivo mensal de aproximadamente 0,80%. No entanto, eu quero saber qual que é essa taxa efetiva, porém, ao ano e não ao mês. A partir do momento que estamos trabalhando ou transformando uma taxa efetiva em uma unidade de tempo para uma outra taxa efetiva em uma unidade de tempo diferente, no caso, eu tenho uma ao mês e eu quero trabalhar com uma taxa ao ano, devemos utilizar o conceito de taxa equivalente, porque nesse contexto está inserida a capitalização dos juros. Então, para a gente transformar essa taxa pelo método de taxa equivalente, vamos trabalhar com a fórmula já armazenada na sua HP. Desse modo, eu vou guardar a taxa determinada pressionando ST1 e, em seguida, nós vamos identificar a unidade de tempo da taxa que eu quero e a unidade de tempo que eu tenho. Se eu estou transformando uma taxa que está ao mês para o ano, então eu quero anual e eu tenho mensal. Trabalhando em quantidades de dias, eu quero para 360 dias e eu tenho para 30 dias. Dividindo esses valores, então o resultado da divisão que quero e tenho é 12. Armazeno na memória da calculadora. Em seguida, nós pressionamos RCL1 para resgatar a taxa que foi armazenada e pressionamos a tecla RS. Portanto, a taxa nominal de 9,56% ao ano resulta em uma taxa efetiva de 10%. Vocês acabaram de ver como que a gente faz a transformação de uma taxa nominal para uma taxa efetiva. Agora eu deixo para vocês o desafio. E como transformar uma taxa efetiva em uma taxa nominal? Utilize as informações disponibilizadas no livro virtual e veja como fazer essa transformação. Um abraço e até a próxima.